Olá, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Diálogos Educação em Foco. Hoje, com o tema O que mais importa na educação neste momento? Antes de encaminhar para a professora Regina e a professora Jane, que já estão ali apostos para esse diálogo, eu gostaria de convidar todos que acompanham aqui no canal. A gente lançou um projeto novo e todas as sextas-feiras, pelo Instagram da Ferraz Eventos, a gente vai fazer um sorteio. E nessa semana, ou melhor, na sexta-feira que passou, ele já foi lançado. E hoje, no final da live, a gente vai fazer o sorteio para aqueles que já estão participando. Se você ainda não participou, eu vou colocar aqui na tela quais são as regrinhas. Então, é muito simples para poder participar. Bom, primeiro, o sorteio vai ser um livro, né, um manual poético de sobrevivência, do escritor Willy Bergamin-Oz. E para participar, você só tem que seguir ou estar seguindo a página da Ferraz Eventos, curtir o post do sorteio e marcar um amigo nos comentários. Aqui na tela já está o QR Code com o Instagram, para quem ainda não segue, né? Só seguir lá. E tem até o final da live aí, que no final a gente vai fazer esse sorteio. Já adianto que semana que vem o sorteio, ou melhor, semana que vem não, o sorteio que vai ser lançado na sexta-feira é um super sorteio. Então, aproveitem, porque realmente vai ser algo bem bacana que eu tenho certeza que todos vão gostar muito. Bom, mas sem muito mais conversa, porque a professora Jane e a professora Regina já estão a postos ali. Tenham todos um bom webinar. E no final, então, eu retorno para que a gente possa fazer o sorteio e ver quem foi o ganhador ou a ganhadora desse livro. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos os professores, gestores que têm nos acompanhado nas lives de segunda-feira. Boa tarde, Jane. Boa tarde, querida. Sejam todos bem-vindos. Obrigada. Boa tarde para o Paulo, que falou aí do sorteio. Então, vão se inscrevendo aí, entrando no Insta. Bom, hoje o nosso tema é bastante desafiador. Depois de tantos meses, né, que nós estamos aqui falando às segundas-feiras, na última segunda-feira, que foi muito bacana, que nós fizemos com o Sebastião, falamos sobre educação inclusiva. Hoje vamos falar o que realmente importa nesse momento da educação que a gente está vivendo, um momento tão controverso. Vejam vocês, para darmos início, e você pode participar colocando aí as suas perguntas. Nós temos falado sobre o ensino híbrido, por exemplo. Passado esses momentos agora da pandemia, nós temos no Brasil muitos estados que já retornaram às aulas. Todos que retornaram estão retornando com atividade extra classe, ou apoio aos alunos, ou momento só de tirar dúvidas, né? Nenhuma cidade voltou 100% com seus alunos, né? É uma pequena parte da população da escola que tem retornado. Como aqui no Paraná, algumas escolas públicas, privadas, estão trabalhando com um nicho pequeno de alunos. Agora, quais foram os ganhos neste ano? Quais foram as perdas este ano? Eu comentava com a Jane que todos nós vamos ter que parar para pensar que nós tivemos ganhos e perdas. As perdas foram desde o distanciamento, ficar nesta quarentena prolongadíssima em casa, que nos trouxe, né, a dificuldade das questões emocionais, da saúde mental. Por outro lado, as perdas nos fizeram olhar
para um Brasil com uma educação tão desigual? Então, eu vou dizer que nós temos 3 pontos hoje que a gente poderia discutir. Um é que a pandemia, como a gente tem dito, ela fez escancarar as desigualdades. E no momento da política brasileira que a gente está vivendo, nós estamos prestes a uma eleição. Acompanhem se os candidatos a prefeito estão falando do investimento na educação, não só, obviamente, daquilo que a gente tem, mas de acesso, por exemplo, a oportunidades iguais para todos os alunos. Porque é uma desigualdade, nós não temos ainda acesso à tecnologia, né? Nem todos os alunos têm acesso à tecnologia. Então, esse é um cenário. O outro cenário que a gente precisa discutir da educação é sobre, de fato, o que mais importa. Então, em termos de currículo, de avaliação da aprendizagem, como nós vamos trabalhar nesse ensino híbrido, porque ensino híbrido, que já vem desde a década de 90, não quer dizer em casa e na escola. Ensino híbrido quer dizer presencial mais online. E a gente fala de ensino híbrido no Brasil como se todos os alunos tivessem acesso a uma educação online. Então, até mesmo ensino híbrido, que significa mesclar essa aula presencial e não presencial, nós vamos ter que repensar. E o terceiro ponto é que chegou o momento, nesses 8 meses, para todos nós avaliarmos quais foram os avanços com os nossos alunos nas atividades e nas práticas que nós fizemos em casa. Eu tenho colegas, por exemplo, que fizeram aulas online, plataformas digitais, gravaram vídeos, se tornaram youtubers, se reinventaram. É hora de todo mundo colocar isso numa grande peneira para ver até que ponto essas práticas todas que nós fizemos tiveram resultados. E agora, saber como nós vamos caminhar para o início de 2021. Então, olhar a educação sob esse cenário todo vai ser importante. Por que eu estou falando, por exemplo, não é a avaliação do aluno, né, gente? É avaliar o que a gente fez até agora e o que está trazendo minimamente um resultado positivo para os nossos alunos. O Brasil é tão diverso, e um país com uma dimensão tão continental que, em algumas regiões, a atividade impressa deu certo, em outras, a atividade já não foi tão satisfatória, né? Então, é chegado o momento do Brasil parar, olhar, para pensarmos nessa educação híbrida que começará a partir de 2021. Porque enquanto a gente não tiver a vacina, eu tenho a impressão que a gente vai continuar trabalhando em casa e na escola, online, remotamente, porque ainda não temos uma certeza da volta de 100%, né? E você, Jane, o que acha? O que importa agora nesse momento, né? Bom, muito bom tema, né? Esse debate que você traz, porque eu acho que assim é uma das coisas que a gente mais tem trabalhado, e se a gente fosse definir, seria assim, o momento de uma disciplina emocional, né? Uma disciplina no sentido que a gente trabalhou muito nos nossos cursos, de dentro para fora, né? Não aquela disciplina imposta que a gente conheceu ao longo da nossa formação, mas uma autodisciplina para que a gente não ceda a uma pressão social, né? Que é uma pressão do quê? Todo mundo querer cobrar, todo mundo querer impor,
Mas a grande verdade é que agora a gente vai ter que literalmente ver o que vai fazer a diferença nesse momento. Então, uma das questões que eu coloquei quando a gente definiu esse tema, que é assim, levar todos envolvidos na educação muito a sério, né? Então, professores, gestores, famílias, crianças, adolescentes, quando a gente leva a sério, a gente pensa nessa pausa necessária, que é o que importa neste momento. Então, uma autodisciplina interna para lidar com esse momento novo, né? Um momento de muitas perdas, tem ganhos, né? Como todo momento sofrido, né? Eu lembrei muito da minha avó, tenho lembrado muito naquela questão: minha filha, quem não aprende no amor, aprende na dor, né? As gerações mais velhas falam muito isso, mas tem uma sabedoria histórica nisso muito bonita, que é o quê? É muito no sentido da perda, né? Então, essa dor no sentido da perda, a perda da escola física nesse ano, a perda do contato físico, das trocas, mas é sempre aquela balança do equilíbrio. Tem ganhos, tem perdas, mas fato é que aquela escola que dava aula apenas de um jeito, que trabalhava apenas com uma perspectiva, a gente perde. Que é muito isso que você traz, né, Regina? O ensino híbrido, a aula invertida, não são conceitos e práticas novas. Nós nos debruçamos mais nessa pandemia. Então, isso já estava ali, já estava colocado, mas é aquela questão, nós não tínhamos uma disciplina emocional necessária para buscar outros recursos e outras estratégias, que eu acho que é o que a gente está tendo ainda nesse momento de distanciamento. Muito bem, Jane. Quando você fala dessa disciplina emocional, eu acho que todo mundo levou um chacoalhão nessa pandemia para pensar, de fato, o que realmente importa, né? As questões emocionais que são mais importantes, preponderantes sobre conteúdos escolarizantes, né? E agora, com esses 8 meses aí, sei lá, já quanto estou perdendo as contas, né? Desse tempo todo que nós estamos estudando remotamente, com atividade não presencial, é chegado o momento para a gente parar para pensar como o nosso aluno aprende. Né? Então, a aprendizagem, eu não posso transpor daquela escola tradicional usando uma ferramenta digital, mas continuar com a visão da escola tradicional. Então, eu acredito que o termo utilizado, já cunhado há 20 anos atrás, sobre a educação disruptiva, que é romper com o que a gente tinha e trazer uma nova visão de educação, eu acho que está chegado o momento. A pandemia fez assim, esse chacoalhão para a gente romper um pouco desse cenário que a gente tinha e olhar para o horizonte para saber o que o meu aluno tem que aprender, aquilo que é importante ele aprender, para ele ser mais participativo nessa sociedade. Né? Então, pode dizer. Não, e é interessante porque você falando isso me remete a um conceito que eu tenho trabalhado muito comigo, né? Que é, eu acho que se perguntasse hoje para mim, como que você definiria esse momento 9 de novembro de 2020? Eu falaria assim, que tem uma fadiga decisória nesse momento. Né? Por que eu falo essa fadiga decisória? Porque estamos todos cansados, ao mesmo tempo, no momento em que a gente tem que tomar decisões inclusive até em quem a gente vai votar, né?
Se pudesse, a gente passava esse momento para frente. O que eu percebo nos professores, em nós, em todos que estão nesse movimento desde março, assim, envolvidos mesmo, né? Tecendo ponto a ponto com cada um, eu vejo essa fadiga. E é nesse momento agora que eu acho que a gente tem que ir dando pausas, né? O que mais importa na educação nesse momento é nos refazermos dessa fadiga. E aí eu me lembrei muito quando a gente começa a fazer musculação, que chega no momento que a gente está com tanta dor e o fisioterapeuta fala: você está com uma fadiga muscular, né? Quer dizer, a gente exercitou tanto músculo que ele entrou em fadiga. É como a gente, né? Por quê? Porque a gente teve que se reinventar nas tecnologias excessivamente. Nós estamos tendo que tomar decisões, e quando eu falo horizonte, para a gente, o horizonte é 2021 agora. Então, como pensar tanto no modo offline como no modo online? Porque a gente não sabe em qual modo estaremos. Mas fato é que, mesmo que voltemos para a escola física, teremos que estar também online. Né? Então, eu acho muito interessante, por exemplo, você está acompanhando o chat? Tem uma questão aqui, né, de uma professora que ela faz uma pergunta que eu achei interessante. Como avaliar as práticas, sendo que trabalho com o currículo funcional, alunos com deficiência e estamos distantes e fazemos a nossa prática dia a dia? Primeiro, se fazer presente, mesmo que distantemente. Eu tenho uma sobrinha que ela tem vários comprometimentos. Ela tem 25 anos, mas ela tem uma idade mental de 9. E ela estuda numa escola regular e na parte da tarde ela vai na PAI. E ela é enlouquecida com o sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, o que a professora fez? Criou para ela, eu até posso depois compartilhar com vocês, tipo um caderno ilustrativo com a história do sítio do Pica-Pau, todo com sucatas. Então, é muito isso, né? Seja o currículo funcional ou não, é o que a gente debateu muito, né, Regina? Ele tem que estar vivo. E estar vivo faz parte de se fazer presente, mesmo que na lembrança. Mas por quê? Porque essa professora, ela sabe que a Bruninha, minha sobrinha, só funciona através de história. É incrível. E ela tem essa. Então, ela está criando tudo voltado. Porque quem está acompanhando ela é a mãe. Então, ela está alfabetizando essa mãe emocionalmente para lidar com os altos e baixos da Bruninha e alfabetizando essa mãe cognitivamente de acordo com aquela filha, que ela não tem 25 anos e também não é uma bebê. E eu acho que é esse movimento que a gente está fazendo. Então, eu não consigo dissociar um currículo funcional de um currículo com sentido, de um currículo que a gente marque o que é essencial, para que depois, numa volta, a gente recupere o que está ali nas bordas. Então, mas é interessante, Jane, quando ela diz assim, como avaliar. Veja, nós vamos ter que pensar na perspectiva de que a avaliação é sempre importante para a gente dar o próximo passo. Então, a avaliação nesse momento não é só da aprendizagem da criança, do jovem, mas é a avaliação do processo. Que, por exemplo, a professora avaliando o processo que a sobrinha da Jane utiliza para aprender, que são as histórias, ela preparou um caderno rodeado de história do sítio. Então, nesse momento, quando eu falei até da avaliação que é importante, é o Brasil parar para pensar e avaliar
o que é que a gente trabalhou nesses 8 meses que trouxe resultado, que foi legal, que foi satisfatório, que trouxe proximidade, vínculo com os alunos e que ajudou no desenvolvimento cognitivo, emocional e social, para depois pensarmos na avaliação da aprendizagem no retorno das aulas presenciais, mesmo com o ensino híbrido. Então, eu estou dizendo de uma avaliação de processo nesse momento. Por exemplo, eu conversava com uma gestora de um município, dizendo para ela, né, é chegado o momento, inclusive, de olhar para os professores, para os profissionais da educação, né? Como a Jane disse, a gente está vivendo uma fadiga, né? Até que ponto a gente está assim, ó, cheio de luz, brilho e energia para movimentar o nosso aluno? E mais, quando a Jane falou agora, né, nesse nosso limite, a gente tem que pensar mais ou menos como o círculo do Zorro. Até onde vai o meu limite? Até onde vai o limite da minha criança? E quais são os saberes fundamentais que eu vou ampliar ou não? Então, esse é o momento, como Vygotsky dizia, é fundamental saber o nível real para chegar lá no potencial. Então, se a gente foi trabalhando, enviando vídeo, dando aula de atividade numa plataforma digital, enviando atividade impressa, é hora de chegar, respirar e pensar. O que a gente conseguiu caminhar até agora? Porque se a gente não fizer isso, nós não saberemos como será esse ensino híbrido no próximo ano, em 2021. Porque a gente ainda vai ter o ensino híbrido, porque a gente não tem a vacina, né? Então, certamente ainda teremos. Por isso eu falei a hora de avaliar processo. E é interessante. Desculpa. Pode falar. É interessante porque o Alberto Martins Cesário traz assim: sobre decisão, precisamos pensar que a não certeza da qual o caminho escolher é aceitável. O que não se pode ter dúvida é aonde quero chegar, qual o meu objetivo final. E é interessante porque aí a gente lembra daquela fala na Alice no País das Maravilhas, né? Quando ela pergunta sobre o caminho. E o chapeleiro fala: depende para onde você quer ir, senão qualquer caminho serve. Né? E aí tem a Maria José que diz: em um tempo muito difícil, nem sempre somos compreendidos. E a Vanessa traz: penso que o próximo ano será ainda mais desafiador, pois serão alunos novos e não saberemos seus gostos. Iniciaremos sem vínculos se for à distância. Eu vou falar e depois você fala, Regis. Eu vou discordar um pouquinho, Vanessa, porque eu acho que esse vínculo afetivo, principalmente, né? Porque quando a gente fala ensino e aprendizagem, educação, se não tiver estabelecido um vínculo afetivo, não tem transmissão, não tem aprendizagem, não tem disposição emocional para se aprender. Eu acho que esse vínculo afetivo, a gente consegue manter ele à distância. Não aquele que a gente manteria presencialmente, talvez, mas o vínculo afetivo eu estabeleço mesmo à distância com as crianças. Né? Mas eu acho que ela está dizendo, Jane, porque, por exemplo, um professor de 5º, 6º, 7º, 8º ano que vem é tudo aluno novo. Sim. Mas você vai estabelecer esse vínculo. Ah, sim. Mas vai levar um pouco mais de tempo, né? Porque a gente vai ter que trabalhar com eles um pouco aqui e um pouco lá. Mas se você pensar, esse ano, muitas escolas conviveram com seus alunos 15 dias, porque teve várias regiões que estavam em greve. E conseguiram, né? A gente tem depoimentos de professores que fizeram vínculos maravilhosos. O que a gente vai ter que investir?
no primeiro encontro, no segundo encontro, fazer dinâmicas, coisas que a gente mobilize para esse vínculo. Isso. Agora, né? Jane, eu queria puxar um outro fio condutor aqui na nossa conversa. Quando a gente pensou no tema, o que realmente importa, eu até peguei o texto da Guiomar Gramont. A Guiomar Gramont começa dizendo: ler deveria ser proibido. Mas, obviamente, não é isso, né, que ela quer dizer. Ela quer dizer, se queremos formar seres críticos, rebeldes, inquietos, é preciso motivar a leitura. Então, o que importa agora nesse momento, né? Porque a gente está vivendo. Sabe, professores, eu tenho pensado, entre tudo que a gente está vivendo, desde a atividade online, se reinventar, tecnologia, gamificação, ensino híbrido, enfim, eu acho que a gente tem que continuar fomentando em todas as crianças e jovens é o espírito crítico, é o senso crítico. Então, que todas as aulas que a gente esteja fazendo, vídeo, texto, história, música, mas que a gente acenda dentro de cada criança a crítica Perfeito. Reflexiva. Eu acho que essa é uma das competências fundamentais para fazer todo mundo agora na pandemia parar e pensar. Porque quando a gente fica muito tempo em casa vendo TV, olhando a internet, a gente acabou consumindo coisas que não são verdades, ou não tendo esse olhar crítico. Então, eu estava lendo um estudo da Nova Zelândia, né, que o risco que a criança corre quando ela ouve muita televisão, a televisão fica ligada o dia inteiro dentro de casa, ela absorve aquilo tudo como verdade e não tem um adulto para fazer o filtro da mediação, que é o caso da escola, né? Uma mediação para fazer esse filtro da crítica. Então, como a escola, às vezes, o professor está lá criando vínculo, mas em casa a família nem sempre olha, eu acho que tem uma coisa que a gente não pode perder, é o senso crítico. Então, acho que essa competência em todas as nossas práticas, seja em história, geografia, matemática, na inclusão, na educação infantil, a crítica é fundamental. Vamos colocar esses cérebros todos para pensar, para desenvolver a consciência, porque é muito tempo em casa para a gente começar a aceitar as coisas passivamente, que é um risco para a sociedade. O que você acha, Jane? Perfeito. E é interessante isso que você traz, porque a professora Nilce diz que não tem como não fazer avaliação, porque o Ministério está no pé. E eu acho que quando você traz isso, a gente não está, em momento algum, falando de não avaliar, mas não tem como avaliar com a mesma régua anterior. Né? É isso que a gente está falando, a avaliação como processo que, teoricamente, a gente já defendia, mas que nós estamos tendo a capacidade de experimentar com essa pandemia. Né? E aí tem uma professora que fala, mas e no berçário, no maternal? E aí é o que a gente tem falado muito. A maior pulsão de aprendizagem é a voz. Né? É como eu me faço presente junto aos bebês, às crianças. Então, tem um trabalho, eu acho que eu até comentei com a Regina, que está sendo desenvolvido na França por uma autora que chama Lasnik, que ela trabalha o autismo precocemente com os bebês. E essa semana ela deu um depoimento que ela está fazendo isso online, trabalhando com os bebês, através da voz, através de uma orientação que ela dá para a mãe fazer com o bebê, para que ela medie essa orientação,
né? Por exemplo, nesse caso, ela estava orientando essa mãe como procurar o olhar do bebê, né? Então, eu acho que a gente talvez não tenha uma única regra, mas a gente está experimentando. Então, com os bebês, com a primeira infância, seja o adolescente, a gente está experimentando. Dizer assim, faça isso, 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 a gente não tem, mas talvez tente isso, tente aquilo, tente outra coisa, tente uma outra forma de olhar, uma outra forma de considerar a aprendizagem. Então, eu acho que é isso, né? Quando a gente traz o que está importando nesse momento, é esse aparato, né? Que a gente tem a sabedoria e o conhecimento de especialistas que somos, mas estamos experimentando várias rotas alternativas. Só saberemos se vai dar certo quando passarmos da pandemia, lá na frente. Jane, como ela falou de novo da avaliação, né, com os pequenos, vamos compreender assim que todo o processo de desenvolvimento humano é fundamental avaliarmos. No Brasil, talvez a gente tenha que fazer até uma live só para falar de avaliação. Porque o termo avaliar no Brasil sempre foi muito controverso, né? Sim. Não é por acaso que os grandes estudiosos da avaliação, Lucchesi, Teresa Penafirme, né? Pedro Demos, Celso Vasconcelos, sempre falaram a dificuldade que nós, educadores, tínhamos de compreender a importância da avaliação. A avaliação não é medir, a avaliação é, na verdade, acompanhar, monitorar para saber como que eu planejo as aulas, né? Então, é muito mais até de apoio de instrumental para o professor. Então, a avaliação ela tem que ser útil para saber que percurso eu vou traçar para o desenvolvimento das crianças e dos jovens. Agora, a avaliação no Brasil, ela foi tida como fazer prova. Não é isso que a gente está dizendo. Classificar, né? Classificar, seriar, dar uma nota. Não. Quando eu digo avaliar todo esse processo, antes de falar da avaliação da aprendizagem do aluno, é saber o que o Brasil está fazendo em termos de educação e o que tem dado certo e o que é que não está dando certo. Porque nós temos ainda 20% de crianças que não tiveram acesso a nada de aula. Nada. Nenhuma atividade impressa. O que eu estou falando é de avaliar processo, eu não estou falando ainda de avaliação da aprendizagem. Eu estou falando de avaliar o processo não do aluno, mas do que a educação brasileira ofereceu até agora, de uma política pública nacional que contemple uma educação de qualidade para todas as crianças e jovens com equidade. Quando eu falei avaliação, talvez, Jane, a gente, então, tenha que voltar para falar um dia só de avaliação da aprendizagem da criança e do jovem. Porque eu quero hoje levantar com vocês assim, o que importa agora na educação brasileira? É avaliar, gente, que tem muita criança que não foi atendida sob hipótese alguma. Eu conheço municípios que não conseguiram nem enviar atividade impressa, porque teria que atravessar de barco, andar quilômetros. Então, hoje a gente está falando num cenário mais amplo. Quem sabe, com as perguntas que vocês colocaram, que foram tão oportunas, a gente venha falar um dia da avaliação da aprendizagem, que vai ser fundamental avaliar os alunos também. Com certeza. Né? Mas, por outro lado, eu estou dizendo assim, é preciso a gente ainda avaliar, gente, com esses 8 meses, o que é que está dando certo lá na casa do meu aluno? O que ele está precisando? Ele tem apoio emocional em casa? Diminuiu o nível de atenção e concentração? As famílias continuam participando? Então, é uma avaliação mais macro, antes de falar do processo ensino-aprendizagem ou de avaliação do currículo, né?
é saber que o Brasil teve perdas agora por conta das desigualdades de acesso. Por exemplo, para vocês, professores, eu perguntaria: todos os professores se adaptaram às plataformas digitais e elas trouxeram resultados? Você utilizou a plataforma de portfólio para criar um portfólio para os seus alunos, né? Então, eu acho que esse momento a gente tem que fazer um olhar ainda maior para o cenário de educação brasileira, por conta desse momento de aceno político que a gente está vivendo, porque a gente está prestes a eleger o prefeito e a escolha do novo secretário de Educação. A gente talvez não tenha uma continuidade do que foi feito de investimento esse ano, que é um risco, a gente perca. Então, agora é olhar esse todo, para depois a gente parar e pensar o que vocês estão falando. Como avaliar minha criança no retorno às aulas? Mesmo que essas aulas sejam no ensino híbrido, tá? Metade do tempo na escola, metade em casa, online, enfim. Mas vamos antes pensar no geral. E os professores? Como eles estão em casa? Né? Será que estão bem? E é interessante quando você fala, né, dessa reflexão junto à avaliação, porque eu tenho pensado muito também na autoavaliação, né? Do professor se autoavaliar. Por quê? Porque ele também passou por adaptações. Algumas ele conseguiu, outras não, né? Muitas vezes o próprio professor não tem a privacidade da casa necessária para dar uma aula, o que muitas vezes o aluno também não tem. Então, tudo isso são ferramentas para fazer parte dessa avaliação. Porque a partir do momento que eu revisito, né, o meu processo desse ano, eu vou ter um outro olhar para uma avaliação externa. Muitos de nós têm certas dificuldades até hoje com algum manuseio da tecnologia, de privacidade, de luz, de organização de material. Então, tudo isso serve como instrumentos para que a gente possa ligar na hora de uma avaliação como um diagnóstico. Não é nem um diagnóstico, é uma hipótese. Eu tenho falado muito isso, uma avaliação como uma hipótese. Essa criança regrediu na leitura, não sei o quê, não sei o quê. São hipóteses frente a esse momento. Essa é a diferença, porque a gente não sabe se isso está ligado ao ambiente que ela se encontra ou realmente alguma dificuldade cognitiva. Você falou muito aí, né, da memória, da atenção, da concentração. A gente sabe que isso são pontos que tivemos perdas, até pelo excesso de estímulo que uma tecnologia nos dá. Né? E quando a gente fala de tecnologia, são todas. Eu vou descansar a cabeça e fico na frente de uma TV a tarde toda, eu continuo estimulando. É muito diferente a concentração que eu tenho ao ler um texto no computador ou a segurar um livro. Eu tenho que estar muito mais comprometido com aquele ato, inclusive motor, né? Que é uma coisa que a gente está vendo muito, que está deixando a desejar com as nossas aulas online, até porque, principalmente na primeira infância, a gente depende de um mediador, que seria o pai, a mãe, ou o irmão mais velho, uma irmã, e nem sempre eles estão preparados para isso. Então, tudo isso é parte do arcabouço chamado avaliação do ano de 2020. Para que a gente possa começar a pensar
quais serão os percursos para 2021. Exato. Se nós não pararmos para avaliar todo o cenário educacional, desde infraestrutura tecnológica, professor, ferramenta, as atividades impressas, os recursos gastos, até o retorno da família, se nós não avaliarmos todos esses critérios, nós não saberemos quais caminhos percorrer no ano de 2021, Perfeito. nesse ensino híbrido, né? Então, quando a gente fala o que mais importa agora, nós vamos ter que olhar para todo esse cenário que se aponta aí para nós, né? Por exemplo, eu estava conversando com um amigo que é um estudioso da área da tecnologia educacional, e ele fala, por mais ferramenta digital que a gente tenha, plataformas maravilhosas, muitas redes de ensino não conseguiram usar e trabalharam quase que só com atividade impressa. Isso. E essa atividade impressa, enviada para a casa do aluno, deu retorno? De fato, trouxe resultado? Qual foi o investimento feito? Então, quando a gente fala sobre olhar o que mais importa na educação, eu diria que, nesse momento, sim, aqueles 3 fatores que eu comecei falando. É a avaliação, é pensar nesse ensino híbrido, que o Brasil ainda não, acho que não conseguiu compreender, o Brasil, não o professor, o Brasil não conseguiu compreender que o ensino híbrido que se está posto aí no parecer do Conselho, né, para o ano de 2021, mas a gente ainda não tem acesso tecnológico em todas as escolas, né? Nem todos os alunos ainda, com 8 meses, conseguiram ter minimamente um celular conectado à internet, né? Então, a gente ainda vai ter muitos desafios. E a terceira questão é a formação dos nossos profissionais da educação. Então, eles começaram a utilizar todo o aparato digital da noite para o dia, se reinventaram, mas e agora? Vamos parar para dialogar? Vamos parar para fazer uma reflexão? Vamos parar para analisar, né? Quais passos nós demos e quais não, né? Como a Jane lembrou, Lewis Carroll, na história da Alice no País das Maravilhas, aliás, Lewis Carroll era um matemático, né, que escreveu essa linda história que é a Alice no País das Maravilhas, e realmente, quando a Alice se vê perdida e que ela não sabe para onde ir, mas se eu não sei para onde quero ir, realmente qualquer caminho serve. E agora, eu pergunto para vocês que estão nos ouvindo, aonde é que o Brasil quer chegar com a educação brasileira? Vocês estão ouvindo os candidatos nos municípios de vocês levantarem a bandeira da educação e da saúde como prioridade para a população? Né? Eu estou acompanhando os candidatos da minha cidade. Ninguém falou ainda, assim, com clareza, como vai ser, né, o acesso à internet em todas as escolas, a amplitude, a formação do professor, computador de última geração para todos os professores, porque tem plataforma digital que eu preciso de um bom processador no meu notebook. E tem professor que nem notebook tinha, está se virando com as aulas só no celular. Então, o Brasil precisa desse senso crítico que eu falei, para que a gente olhe para esse cenário agora, aproveite esse momento da pandemia para olhar para o cenário educacional brasileiro. E agora? O que importa? Né? Aliás, tem um documentário de Mara Mourão que se chama O que Importa? Né? Com o que de fato você se importa na vida? Você se importa com as indiferenças, as injustiças, as desigualdades, a corrupção, com quem passa fome? Nesse momento, no Brasil, aumentou o número de miseráveis, que, aliás, não aumentou agora. Nós vamos levar 2 décadas para voltar ao que a gente tinha 5 anos atrás. Então, a gente está aumentando
as desigualdades cada vez mais. Um país que ainda tem muito racismo, muito preconceito. Então, o que importa agora? Acho que a pandemia é um bom momento para a gente olhar o que importa na minha vida, os meus valores de vida, como também o que importa na educação, nesse currículo, nessa aprendizagem, né? E eu queria que cada candidato a prefeito falasse também o que importa para uma cidade, né? Em vez de ficarem se atacando. Aqui em Curitiba está um ataque. Aqui em Minas também. É. A bandeira é o ataque. A bandeira é o ataque. E não falar, de fato, o que importa para a população nesse momento para resolver o problema da moradia, da falta de água, da falta de luz, de saneamento básico, de educação básica. Olha a palavra, educação básica. É o básico que a gente não está conseguindo oferecer para todas as crianças. E é interessante porque, quando você fala isso, a gente tem que pensar, durante esses 8 meses, como que a educação foi colocada de lado, né? O próprio ministério, que é aquele que está lá, não que a gente o reconhece como o Ministério da Educação, enfim. Na verdade, o que aconteceu muito da educação nesse tempo foi pela postura dos professores, de alguns secretários, de gestores, né? Que aconteceu no micro, né? E é isso que eu gosto de pensar como instrumento para a gente avaliar, porque não tem como a gente avaliar o outro se a gente não considerar tudo isso. E é muito interessante porque o que o pessoal coloca aqui é isso, né? Então, quer dizer, não respeita nem as diferenças políticas, que é o que a gente está vendo no debate. Você abre a boca, a pessoa já tenta te enquadrar ou na direita ou na esquerda, mal sabendo que conceitos são esses, né? Então, assim, essa fala é muito a minha bandeira na inclusão. A educação que a gente acredita independe de partidos. Por quê? Porque o prefeito sai, o secretário sai. A educação comprometida politicamente é fazer pelo outro aquilo que a gente queria que fizesse com a gente. Não importa se ele é direita ou esquerda ou centro, não importa. Importa que é uma causa. Qual que é a causa? Os direitos básicos que a população está sendo tolhida. Né? Que é o quê? Para os próximos anos, será um acesso às tecnologias. Não que a gente vá transformar isso em educação, mas são ferramentas de informações. Agora, mas a minha prefeitura não tem verba, a fulana... Não. Qual que é a operadora mais usada na sua cidade? Vão atrás dela. Quais são as maiores empresas na sua cidade? Vão atrás delas. Compromisso ético, comprometimento político, é isso. Partido, alianças e tudo, isso são consequências da nossa causa. Um partido é o quê? Eu busco pares que compartilham da minha causa. Será que existe um único partido? Ou será que tem um partido que tenha como causa a educação? Essa é a questão. A saúde, o bem-estar, lembrando que o bem-estar inclui mal-estar, e é no momento de mal-estar, qual é o suporte que eu vou dar? Psíquico, físico, que aí entra a saúde, né? Qual que é o suporte material que muitas vezes a escola está tendo que mandar cestas básicas para que as suas crianças se alimentem? Isso tudo é política. Isso tudo nos ajudará a escolher quem serão os políticos que nós queremos do nosso lado. E não nós nos curvarmos à causa da política. Ela já está implícita na educação. Basta a gente olhar
de uma outra perspectiva. A gente tem acompanhado, eu e Regina, municípios que estão fazendo assim verdadeiros milagres. E, às vezes, municípios que nem têm a verba para fazer esses milagres, enquanto muitos municípios que têm estão preocupados. Isso eu estou vendo aqui em Minas Gerais. Quem é mineiro sabe que a educação aqui não deu um passo nessa pandemia, municipal nem estadual. Nenhum passo que eu digo assim, lógico, teve movimentos, mas muito tímidos para uma educação que busca equidade, que coloca os seus alunos agora frente a um Enem. Agora, o próprio candidato daqui vai tentar reeleição. Então, é isso. Por mais que eu apoiasse ou gostasse algum dia, esse candidato, na minha régua de avaliação, já está fora. Ó, olha que bacana o que a Jane está dizendo. Pegue agora, então, um papel e uma caneta. Escreva para você o que mais importa na sua vida pessoal, na sua vida profissional, no currículo da sua escola, na aprendizagem dos seus alunos. O que importa para a nossa sociedade? Quais são esses valores, princípios básicos, né, que vão reger essa nossa organização social? Isso é importante que a gente pare para pensar, porque a pandemia nos deu uma pausa na vida. Uhum. A gente teve que pausar, né? Então, colocar em slow motion e dar uma pausa mesmo. Eu não posso ir para a escola, eu não posso sair para a rua. Então, foi um momento, nesses 8 meses, para que a gente encontrasse oportunidades frente a essa adversidade. Agora, como a Jane disse, no Brasil, nós não tivemos uma política nacional para encontrar oportunidade de acesso à aprendizagem para todos os alunos. Então, dependeu do professor. E o professor foi incansável. Exatamente. Eu não canso de elogiar os professores. Eles foram maravilhosos. Agora, quem está aplaudindo esse trabalho do professor e reconhecendo? Né? Como que a gente faz? E é até mais, né, Regis? Será que ele consegue ver essa dimensão dele? Porque, assim, a gente sabe que com todas as dificuldades, o professor se fez presente, mesmo que enviando alguma coisa. E a impressão que eu tenho é que eles estão tão exaustos e fatigados com tanta... Porque a gente está, né, desamparado politicamente, desamparado, longe das nossas famílias, dos nossos pares presentes. Todos nós estamos em situação de desamparo. Então, se a educação caminhou, se a educação marcou presença, é através desse trabalho incansável. Agora, talvez nessa pausa que a gente está falando, seja o momento de se autoavaliar, inclusive positivamente, porque a gente só foi formado e formatado para avaliar o que a gente não deu conta, né? É muito interessante isso. A gente assessora RH, às vezes eu fico impressionada. Eles conseguem pensar só o que falta na pessoa, sem olhar o que ela tem. Né? Então, aquele professor que mandou uma atividade através do correio, ou aquele que conseguiu uma internet, ou um banco de dados, cada um com o seu valor. Então, eu acho que quando a gente fala da importância nesse momento, é isso. A diversidade, inclusive, de se fazer presente, se reconhecer, né? Se dar a pausa necessária. Uma vez eu li a biografia do Steve Jobs e é um cara muito controverso, né? Porque ele trabalha com as tecnologias
não permite que seus filhos tenham acesso às tecnologias antes de tal idade, mas principalmente o que me chamou a atenção nele é que durante uma vez por mês ele saía para o que ele chamava de semana do pensamento. Ele se desligava, só lia, escrevia, e aí que a gente pode pensar na criatividade, né? Lidar com uma situação de uma outra forma. É o que a gente está fazendo, aprendendo a fazer. Por isso, Jane, eu comentei que a avaliação de tudo que está ao nosso entorno vai ser importante. Importante, inclusive, ouvir os professores sobre o que deu certo, o que está funcionando, né? Quais são as angústias, as aflições e os acertos. Há uma linha da psicologia, né? Quando você estuda a psicologia, que a Jane, que é terapeuta, também sabe disso, como ela disse, olha para o foco do negativo, para resolver os seus problemas negativos. Eu não estou dizendo que eu vou usar da psicologia positiva, mas assim, vamos olhar para os nossos acertos, o que a gente fez, quais passos a gente deu para então pensarmos uma educação disruptiva de fato, que rompa com velhos mecanismos que a gente usava, que a gente já sabe que não servem mais, como dizia Fernando Pessoa, aquela roupa que estava no formato do meu corpo que não quero mais, porque já não me serve mais. E vamos pensar daqui para frente essa educação que a gente de fato deseja para o Brasil ser um país, né, livre, crítico, transformador. Então, que educação é essa que a gente vai querer? Que ferramentas, habilidades, competências nós vamos ter que desenvolver em crianças e jovens para que a gente não tenha nenhum ser sendo manipulado, né, nas próximas eleições, para que ninguém seja manipulado. Então, hoje, professores, o tema da da live, era muito mais uma provocação. Ah, sim. Estamos chegando ao final do ano, olhe para você e pense, o que mais importa? E o que mais importa na minha vida e na educação? Esse tema é hora da gente, como disse a Jane, todos nós realizarmos uma autoavaliação. Eu tenho feito a minha autoavaliação. Por isso eu disse, pegue o seu caderno. Eu comecei a escrever o que eu aprendi agora na pandemia, o que eu não aprendi, quais foram as minhas dificuldades, como eu tenho superado as minhas próprias dificuldades, quais as minhas contribuições e se o meu princípio de vida continua o mesmo. Meu princípio sempre foi contribuir com a educação. O quanto eu estou podendo contribuir com a educação agora, aqui na minha casa? E o que eu poderia fazer mais que eu não fiz ainda? Né? E eu acho eu acredito, sabe? Que a gente, com certeza, vai ter que se desapegar de muita coisa. E se eu fosse falar uma hoje, eu diria que assim, a gente vai ter que se desapegar do pouco caso. Ora de uma família, ora de um político, ora de algum colega. A única coisa que eu não vou admitir, não admito comigo e com quem eu posso falar, eu também trago algumas reflexões, é esse pensamento que a gente vai continuar buscando um culpado ou que a gente vai proclamar o fim dos tempos, né? Eu acho que assim, a gente foi, chegamos lá no fundo do poço, né? Quase que como adolescentes, no meio do túnel, onde a gente olha para trás, para frente, não tem luz. Mas agora a gente começa a buscar essa luz. Por quê? Porque, apesar de nós fizermos uma boa educação em 2020, com todas as lacunas que tem, como todos os ramos, setores do mundo também terão.
Mas é nessas lacunas que estão as aprendizagens, inclusive do valor de estar presencialmente com o outro. Né? Então, eu acho que é isso. Nesse momento que a gente caminha para um balanço final de ano, né? Toda vez que o Natal chega, a gente renova as nossas esperanças, e eu acho que é por aí. E quando a gente brindar e celebrar esse final de ano, que a gente celebre isso. Mas é o momento também da gente pensar o que a gente quer levar para 2021. Que talvez a gente não consiga mensurar em números, em palavras, mas dentro de cada um a gente sabe o que foi mais sofrido, qual foi a aprendizagem maior, o que eu tenho ainda que desenvolver que eu achava que eu já dominava. Ou seja, descer, aproveitar essa roupa que a Regina falou, né? Do Fernando Pessoa, essas roupas que não me cabem mais, e descer também de um salto da arrogância, de que a gente teria todas as respostas. Em que momento que a gente achou isso? Ou em que momento que algumas famílias acharam isso e vice-versa? Esse é o convite, né? Aliás, né, Jane, além da arrogância, o negacionismo, né, que a gente viveu muito agora na política, né? Pois é. Alguns dizendo, imagina, o Covid não é nada. Sim. Como não é nada, gente? Até agora ele está aí, ele não foi embora. Na Europa, a Itália, desde o dia 6, voltou ao lockdown, fechou tudo novamente, porque aumentou o contágio novamente. Então, nós estamos num período extremamente de fragilidades, mas estamos vivos. Então, para quem está vivo, é hora de parar para pensar mesmo, fazer um balanço aí, né, e pensar quais são nossos valores, princípios que vão marcar a nossa vida, né? Aquilo que a gente vai dar mais de valor. Não estou falando de valor moral, estou falando daquilo Sim. que a gente vai valorizar na nossa vida mesmo, né? As relações sociais, as relações humanas, o vínculo afetivo, o cuidado emocional com o outro, que eu e a Jane falamos desde o início, né? Da importância disso. Então, é aquilo que a gente vai dar de valor para as menores coisas. Minimamente, de agradecer o sol que raia todo dia. Então, o que a gente vai parar na educação e olhar também o que foi mais importante agora. Uma das coisas que eu posso dizer para vocês que foi valorosa na educação foi ter contado com o apoio das famílias. Muitas, talvez, não conseguiram corresponder, não porque não queriam, porque não conseguiram, mas muitas famílias se desdobraram para apoiar a escola, para que as crianças tivessem, né, minimamente uma continuidade em casa. Então, muitas famílias aí se desdobraram. Eu acho que a gente vai ter que olhar quais são esses valores, né, que realmente importaram. Bom, gente, hoje a nossa live foi com uma pergunta: o que realmente importa? Nós vamos continuar falando sobre isso. E eu vou falar até com a Jane para a gente trazer um dia o tema avaliação da aprendizagem, talvez, né? Ótimo. Então, eu quero falar um pouco mais sobre. Mas hoje, pare e pense, com essa pandemia, o que eu aprendi, né? Ótimo. Obrigado pela participação de todos nessa live hoje. Jane, muito obrigada. Obrigada. E até segunda-feira que vem. E segunda-feira que vem a gente tem um outro tema bem instigante para a gente continuar falando sobre o que realmente importa nas nossas vidas e na sua vida, professor. Jane, muito obrigada. Obrigada, Regina. Obrigada a cada um de vocês. Obrigada pelos comentários e, principalmente, pelas incertezas. É isso que nos coloca nesse movimento. Obrigada. Agora o Paulo vai vir aqui porque ele vai fazer o sorteio, né, gente? Eu tinha me esquecido. Vai lá, Paulo.
Obrigado, Regina. Obrigado, Jane. Só fazendo uma complementação, é até estranho a gente imaginar que já passou-se tanto tempo, né? Que alguns dias, parece que foi ontem que a gente estava começando com esse projeto e agora a gente já está falando de acabar o ano, já passou 7 meses e assim foi. Mas, enfim, vamos lá, vamos para o sorteio, então. Para quem já já seguiu lá a página, né, e fez o comentário, lembrando que é um livro do escritor Willy, né, Willy Bergaminhos, e a gente vai fazer aqui ao vivo, direto pelo sorteador. Tá? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, e aí a gente entra em contato, obviamente, com a pessoa sorteada. Só um momentinho aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que já está aparecendo aí, né? Já. Então, vamos lá. Esse aqui é o banner do sorteio, né? Vai ser carregado agora os comentários. Aqui são todos os comentários que estão concorrendo. E vamos lá, então, agora para ver quem é o ou a Felizarda. Jussiênia Santos, tá? Então, Jussiênia, a gente vai entrar em contato com você, parabéns, e a gente acerta aí todos os detalhes do encaminhamento do livro. Ele vai ser, inclusive, o livro vai ser autografado, tá? E o escritor vai mandar o livro autografado diretamente para o seu endereço. Mas a gente mantém o contato com você para combinar. E lembrando que na sexta-feira vai ser lançado um novo e temos certeza que vocês vão gostar bastante. Principalmente vocês que acompanham Jane e Regina já há 7 meses, vão gostar bastante. Mas sexta-feira a gente traz maiores informações. Então é isso, muito obrigado e até a próxima segunda-feira. Tchau.